Olá a todos, muito boa tarde. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Milton Menezes e nós estamos hoje aqui às 13 horas, horário de Brasília, para mais uma live no nosso projeto Experiências pelo Mundo, Consciência para o Brasil. Esse foi um projeto que nós idealizamos e estamos fazendo já na segunda semana, trazendo a experiência de brasileiros que estão por todo o mundo, para que a gente possa conversar com esses brasileiros sobre como eles estão atravessando a experiência do enfrentamento do coronavírus. E aí nós temos tido aqui pessoas, né, da Europa, dos Estados Unidos, enfim, e principalmente as pessoas tanto da Europa como nos Estados Unidos, mas particularmente a Europa, que estão atravessando hoje etapas do processo do coronavírus, do enfrentamento da pandemia, etapas mais adiantadas daquelas que nós temos aqui no Brasil, né? De uma certa forma, nós vamos ainda passar nas próximas semanas aquilo que essas pessoas aqui, esses países da Europa e os Estados Unidos já vêm passando algumas semanas de antecedência. E a ideia foi exatamente isso, né? Não necessariamente nós fazemos uma abordagem sensacionalista, alarmista, negativa. Também o nosso objetivo não é explorar apenas as questões das informações técnicas, né? Mas, e nem do viés político, econômico, mas como essas pessoas estão atravessando a sua experiência pessoal no enfrentamento do coronavírus. Então, no nível do comportamento, de como estão lidando com o isolamento, como estão lidando com as mudanças de rotina, com o trabalho, com a solidão, com o medo, as pessoas à volta, como estão se relacionando. Então, o nosso objetivo é trazer essa troca de informações, de experiências, daquilo que tem dado certo para essas pessoas, para que a gente aqui no Brasil possa, então, possamos nos preparar, né? Estarmos mais conscientes e lúcidos em relação ao que parece importante, o que é vital nessa hora, para que a gente possa, então estar preparado. Então, hoje nós convidamos o Estevan. Estevan é um brasileiro que mora em Dublin, na Irlanda, já há vários anos, e concordou, né, aceitou esse nosso convite de conversar sobre a experiência dele. Eu já vi que ele entrou, mas eu estou aguardando o convite, né, a solicitação dele para poder dividirmos aqui a tela. Eu vejo que Estevão já está aqui, né? Isso. Eu estou convidando então o Estevão. Ele vai estar entrando aqui agora, nós vamos aguardar a conexão. Estevão. Olá. Me ouve bem? Sim, te ouço bem. Sim. Boa tarde, como vai? Boa tarde, Milton, tudo bem contigo? Tudo bem. Eu estava aqui, antes de te trazer para o nosso vídeo, para a live, fazendo uma introdução do objetivo, acho que você já estava conectado, né? Sim. Sobre a ideia, né? A proposta dessas lives, que é justamente a de poder saber de você, da sua experiência pessoal aí, né, de como você está enfrentando o isolamento, a quarentena, as questões de trabalho, do dia a dia, da rotina, da família, porque a ideia, Estevão, é exatamente essa, fazer com que a gente aqui no Brasil possa estar mais consciente do tipo de etapas que nós ainda vamos passar nas próximas semanas. E a gente ainda observa, né, eu fazendo essas lives, em contato com pessoas de todo mundo, a gente observa ainda que muitos brasileiros ainda não se deram conta daquilo que nós temos pela frente, no sentido dos cuidados que nós devemos ter. Então, o objetivo era trazer a sua experiência, como é que você está vivendo isso, para a gente poder ajudar a que essas pessoas aqui no Brasil possam ter um pouco mais de consciência, né, e possam fazer as suas escolhas, estarem preparados para as próximas semanas. Então, eu queria aí que você desse aí, se apresentasse e pudesse falar então disso, como é que você está encarando esse momento aí. Ok. Bom, primeiramente, bom dia para vocês aí do Brasil. Aqui para mim já é pouquinho tarde. Aqui também já é boa tarde. Aqui também. É uma tarde, é 1h da tarde. Né? Já é a tarde. Mas
Bom, nós estamos aqui de lockdown desde dia 9 de março, né? Eu moro na Irlanda há mais de 10 anos e por ser um país pequeno, ser uma ilha, há uma questão muito preocupante, porque isso pode se alastrar de uma certa forma que pegue 100% da população, né? Então, o governo ele agiu um pouco antes, tanto é que decretou que deveríamos estar em casa a partir do dia 9 de março, e então estamos indo para um mês, né? E desde o dia, deixa eu ver aqui no calendário, quase 2 semanas atrás, decretou fechamento total. Não pode sair de casa, eu não posso sair mais do que 2 quilômetros da minha casa. 2 quilômetros, Estevam? Se eu sair. Se eu sair, eu não posso sair mais do que 2 quilômetros. Bom, com isso, o que nós temos que aprender com isso, né? Os números aqui não atingiram os números previstos, né? Que, de acordo com o primeiro-ministro, ao final de março nós estaríamos com provavelmente 15 mil infectados. E hoje não atingiu isso. Nós estamos aí por volta de 7 mil, coisa assim. Nós estamos para metade. Você vê uma grande melhora. Já estão começando a sair os casos de melhora, porque já fazem mais que 2 semanas. Provavelmente a gente deve estar atingindo o pico essa semana. Né? E assim, é complicado, porque você não pode sair de casa, mas ao mesmo tempo a gente sempre via pedido que queria mais tempo para ficar em casa, né? Sim. Então, é a ironia, né? Justamente, é uma... Estevam, só um minuto, por favor. Nós estamos ouvindo você bem, mas a sua imagem ela está congelada como se ela estivesse carregando. Eu não sei se você está aí com algum problema de internet, mas a sua imagem está congelada na primeira imagem. Deixa eu ver aqui. Nós estamos te ouvindo bem, mas a imagem... Isso. Então, ele saiu, gente. Vamos ver que ele provavelmente vai entrar novamente. Vamos ver se ele vai me chamar ou eu o chamo, não tem problema. Mas me chama a atenção já o que o Estevão está falando sobre a Irlanda, que a gente não tem muita informação, né, já ter começado o isolamento dia 9 de março, né? Vamos estar cumprindo, então, cobrindo, então, eu vou chamá-lo novamente. Então, nós estamos falando aí de quase que um mês, né? Que vai fazer um mês agora de isolamento. Eu estou esperando ele entrar só, gente, para a gente poder continuar. Pois as pessoas estão falando, o áudio está ok, mas a imagem, ele saiu, vou ver se... só que ele saiu do Instagram, do meu Instagram. Eu vou só aguardar ele entrar, que eu chamo novamente ele para o vídeo. Mas me chama a atenção isso, né? O governo ter tomado uma atitude já antecipando para dia 9, normalmente a gente tem visto aqui dia 17, dia 13, dia 15, os países da Europa, né? E eles já terem tomado essa medida dia 9, então já para um mês. E agora o pico, né? E aí parece que realmente isso está afetando uma redução das expectativas de casos, né? Parece confirmando mesmo essa questão da necessidade do isolamento como sendo, aparentemente, aquela solução que tem realmente minimizado os efeitos da pandemia. Então, e a gente precisa, eu acho que a gente ainda precisa trazer um pouco mais de consciência, né? Apesar de estar se falando, a gente vê ainda muita gente que não está... parece muito, muito consciente disso no Brasil, né? Eu estou aguardando aqui o Estevão entrar no Instagram para a gente poder ver se a gente retoma o contato, né? Isto vai entrando, está chegando aqui agora o pedido dele. Isso, vamos deixar que ele já está conectando aqui conosco. Eu conheci Estevão. Pronto, agora sim. Agora sim. É que ficou congelado na primeira imagem, mas ok. Tudo bem. Isso. Então, para quem está chegando agora aí, boa tarde, né?
Então, como eu estava dizendo, Milton, nós estamos finalizando indo para a nossa quarta semana. Uhum. Nós estamos já na fase 2 que eles falam, né? Porque o que a gente entendeu é que primeiro eles pedem para você ficar em casa, restringe alguma coisinha por 2 semanas. Na segunda semana, aí eles mandam você ficar totalmente restrito, né? Tanto é que eu não posso sair mais do que 2 quilômetros da minha casa. Uhum. Inclusive polícia para e não deixa, né? A não ser que eu esteja indo para o supermercado ou esteja indo para a farmácia ou para o médico, né? No caso, né? Eu acho assim, o governo foi bem efetivo com a maneira que eles fizeram. Eu estava comentando isso, Estevão, quando você estava tentando reconectar, me chama atenção, porque nos outros países que a gente tem conversado, é sempre dia 17, dia 15, dia 20 de março, né? E vocês começaram dia 9, quer dizer, teve uma antecipação bem precisa nisso, né? Foi. Nós começamos porque aqui é uma ilha, né, Milton? Então, para infectar toda a população é uma questão de dias, né? Sim. E a grande maioria, nós estamos falando aqui que a Irlanda tem por volta de um pouco mais que 4 milhões de habitantes, sendo que 60% dessa população mora em Dublin. Né? Então, é um grande número, né? Sim. Então, a gente está tentando driblar da melhor forma. Eu tenho 2 filhas, mais minha esposa, e estamos em casa. Eu estou trabalhando de casa. A minha esposa não está trabalhando, porque ela trabalha em uma escolinha e não está. Não é que não foi mandado embora, tá fora de trabalho, então não está recebendo, não está nada, né? As meninas estão aqui em casa. É complicado de fazer atividades com ela o tempo inteiro, né? A gente tem que ficar fazendo atividades com ela, dando desenho. Mas eu falo assim que, para mim, particularmente, minha experiência foi difícil, eu digo, a primeira semana, no lockdown total. Sim. Porque a minha filha apresentou febre. Né? Aí você fica naquela coisa sem saber o que fazer, né? Aí ligamos para o médico falou, olha, tem que isolar. Mas como que eu vou isolar uma criança de 6 anos de idade? Como eu não vou criar um trauma na cabecinha dela e deixar ela trancada dentro do quarto, servindo comida pela portinha, e não tem como. É impossível. É impossível, né? E eu tenho uma outra que tem 3 anos. Eles têm 3 anos então foi que nós tomamos uma decisão, eu com a minha esposa, de que vamos tratar normal. Lógico, colocamos a máscara nela, que a gente tinha aqui, e não deixamos ela isolada, não deixamos ela... Ficamos dando suporte para ela a todo momento, mas Sim. É muito difícil ela querer vir dar boa noite para você, querer te abraçar e você meio que fazer assim, meio... Porque o problema não é elas pegarem, o problema somos eu e minha esposa. Sim, Se elas difícil, pegarem, né? A chance delas se recuperarem é, sei lá, mais do que 99%, né? Sim. Agora nós, complica, e nós não temos nenhum familiar aqui, somos só eu e minha esposa, então não tem como, se eu e ela ficar doente, vou deixar as meninas com quem? Exato. Né? Então foi esse o medo nosso, eu falo que acho que esse foi o ponto mais forte para a gente. Até um certo momento em que nós decidimos não olhar mais notícia. Sim. Né? Porque isso estava fazendo muito mal para a gente. Nós não olhamos mais notícia, a não ser rápido, só uma coisinha para ver como que está, talvez, o número de infectados aqui, para a gente saber
como que vai mensurar isso daí, né? Saber, e começamos, começamos a ver notícias boas. Sim. Né? Uhum. Mas, assim, eu acho que disso tudo nós vamos ter aqui duas opções. Você, como psicólogo, sabe disso. A primeira é ou nós vamos sair fortalecidos, ou nós vamos sair tendenciosos a ter uma depressão forte lá na frente. Uhum. Acho que não tem. Então, assim, de manhã a gente, na nossa rotina, é até engraçado, porque na Irlanda chove 364 dias por ano. É mesmo? Chove, venta, tal. E, desde quando começou o lockdown, olha o tempo lá fora como que tá. Céu azul. Parece até uma provocação, né? Uma ironia. Então, eu acho que o povo está mais indignado pelo tempo do que ficar em casa, assim, entendeu? Ironia dos deuses do tempo, né? Exatamente. A gente tenta aqui brincar com isso, então a gente tenta tomar sol, bastante sol, arejar a casa, coisa assim. Compras estamos fazendo online. Sim. Né? Isso tem funcionado aí? Isso tem funcionado aí? Quer dizer, você vai tentar evitar... A demora é de 2 semanas. Então, assim, você fica sempre pegando uma vaga. Mas eu posso muito bem ir para o supermercado e comprar. Mas por questão de não ter que passar pelo que nós passamos há 2 semanas atrás, nós falamos, não, nós vamos comprar online e não administrar não tem que fazer. Né? E assim, hoje também teve uma indicação do primeiro-ministro que talvez eles vão estender esse lockdown por mais 3 semanas até o final de abril. 3 semanas? Isso ainda dentro dessa segunda fase? Eu não sei os detalhes. Eu não sei os detalhes. Ele só está indicando. Porque, assim, o que foi detectado... A grande concentração de vírus aqui em Dublin, que eles chamam de clusters, está nas casas de repouso. Sim. Estão nas casas de repouso. Então, eles estão com esse isolamento total agora, eles conseguiram meio que mapear da onde que está vindo a transmissão comunitária. Sim. Né? Então, eles estão tomando, não sei se eles vão tomar uma ação, mas até mesmo eu acredito que ouviu-se falar que vão liberar quem foi infectado porque está imune, mas a pergunta é, será que está totalmente imune? Porque parece que eu já vi notícias que quem pegou uma vez já pegou a segunda vez, né? Reinfecção, né? Já pegou a segunda vez a infecção, né? Então, assim, fica um monte de dúvidas. Outra dúvida que surge, vamos mandar as meninas para a escola ou não vamos? Porque aqui é diferente daí, as férias de verão aqui começam em junho e vai até finalzinho de agosto. Sim. Né? Então, o que adianta eu mandar as meninas por 1 mês para a escola, expor nós por 1 mês? Fica em casa. Então, agora, para mim, minhas filhas só vão voltar na escola agora em agosto. Até lá, acredito eu que já tenha tido um remédio que amenize, alguma coisa que contorne a situação, né? Que a gente sabe que vacina, que essas coisas vão demorar aí um tempinho, né? Para sair. E aí, então, com uma sinalização dessa do governo de estender por mais 3 semanas, quer dizer, nós estamos falando de 2 semanas de lockdown, né? Agora mais 3 semanas nós estamos de isolamento 3 semanas de lockdown, nós estamos indo para... Nós estamos falando mais 3, né? Mais 3, quer dizer, quando vocês, então, isso e eu acho que tem que ser assim mesmo, né? Aqui está acontecendo a mesma coisa, a cada momento e vai se sinalizando, enfim, mas isso cria na gente, né, no indivíduo, na ponta, né? E eu estou sempre preocupado com a questão do comportamento, do efeito psicológico nisso, cria sempre aquela expectativa de, não, então vai sair, vai terminar essa semana, mas aí vem uma sinalização e fala, olha, mais 3 semanas, né? Como é que é o impacto disso? Quer dizer, como é que como é que você recebe uma indicação dessa aí? Como é que é a sua experiência aí, a sua vivência? Para mim não está impactando, afetando muito mentalmente, né? A saúde mental, porque assim
tá claro da mídia que isso não vai encontrar uma cura ou um remédio em uma semana ou 2 semanas. Rápido. Uhum. Então eu já te botei na minha cabeça, isso vai durar e vai durar mais tempo, e pronto, e acabou, e tem que viver com isso, né? Uhum. O problema é o impacto econômico disso, né? Sim, é. Já fizeram uma pergunta aqui sobre isso, né? Ah, já? Se aí, porque aqui já está começando a se falar, inclusive só para completar aí para você poder falar sobre isso, aqui já tem se sinalizado para essa uma possibilidade de começar a pensar nos que já foram infectados para serem liberados por conta disso. E aí você traz uma informação daí, é isso, que também não tem certeza, mas como uma possibilidade de minimizar o efeito econômico, o impacto econômico, né? Isso também está acontecendo aí do impacto econômico. Tá acontecendo fortemente. Tem muitas, eu não sei precisar quantas mil pessoas estão desempregadas, mas é um número bem grande. O governo está auxiliando com 350 euros por semana, se você perder o emprego. Por semana? Por semana. Só que isso pode até parecer muito mais os padrões de Dublin em termos de aluguel. Uhum. Vamos dizer assim, você não vai ser. O governo também disse que está proibido despejar qualquer um por falta de pagamento de aluguel. Uhum. Né? Depois vai discutir na justiça aí. Isso por 3 meses, isso por 3 meses, né? Uhum. Fica uma livre negociação entre a imobiliária e o locatário, né? Uhum. Fica uma negociação com eles. Mas o impacto econômico ele está sendo grande também, porque Dublin ele é como se fosse um hub internacional de empresas. Todas as empresas do mundo inteiro estão aqui. Por questão de impostos, por questão de logística, por questão tecnológica que está mais perto quando recebe o sinal de internet que vem da América, ele recebe o sinal puro é aqui. Ele não está dividido. Não é retransmissão, né? Quando os cabos chegam, aqui eles chegam 100% de sinal. Então isso é uma vantagem muito, muito grande para as empresas de tecnologia. E está sofrendo bastante, né? Muita gente foi relocada, trabalhando de casa. Eu não sei dizer para você qual que vai ser esse impacto em termos de futuro. Sim. Acho que nem o ministro da Economia sabe dizer isso. Claro. Uhum. Né? Mas, a princípio, parece que está tudo bem. Né? Uhum. Agora, assim, eu também tenho consciência, vamos supor, nas melhores hipóteses agora, que daqui 3 semanas eles liberam que não existe mais lockdown, o vírus está contido, e a gente pode ir. Mas eu também tenho na minha cabeça que isso não vai ser, volta, e todo mundo já sai amanhã, não vai ser uma coisa. Vai ser gradativo, né? Vão ser gradativo. Eu tenho certeza que primeiro vão liberar quem foi infectado, depois os mais jovens, né? Depois as pessoas com mais certa idade, depois que vão vir as pessoas mais velhas, talvez uma restrição em horário que abre pub, fecha pub, preservando também aqueles 2 metros de distância de um para o outro. Agora está essa discussão se usa máscara, se não usa máscara. Uma hora você forma uma opinião dizendo, vou usar máscara que sair de casa. Mas aí depois você vê uma outra informação que fala, não vou mais usar máscara que sair de casa. Há um problema disso, às vezes de informações, assim, às vezes conflitantes dentro ou das autoridades de saúde ou do próprio governo? Eles falam para seguir o que a Organização Mundial da Saúde fala. Então, que não é para usar máscara, né? Porque até mesmo se você está usando a máscara, você respirou aquele ar que provavelmente estaria com o vírus está na máscara, você traz ele para dentro de casa. Mas aí você se pergunta, então, peraí, então tudo bem. Se ficou na máscara, me protegi, então quer dizer que se eu não tivesse com a máscara, eu iria respirar ele? Sim,
Uhum. Então, Uhum. quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Né? É uma lógica que nem os médicos e os cientistas hoje podem Ninguém afirmar, tem, né? ninguém tem, ninguém tem, ninguém tem. É a velha discussão. Não sabemos o que fazer direito, acho que nem eles sabem também. Sim, uhum. Um caso até não é engraçado, mas é complicado porque a Irlanda comprou não sei quantos milhões de equipamentos de proteção individual para os médicos, né? Uhum. Foram lá para a China, compraram, trouxeram, distribuíram. Quando distribuíram, esqueceram de avisar que era para irlandês usar, porque é tudo tamanho pequeno para chinês. Então os aventais vem meia manga, É a luva mesmo? não cabe na mão, entendeu? É mesmo? Tal, assim, isso foi bom porque desviou um pouco da atenção do vírus, então Sim, ninguém sim. começou a falar sobre isso, porque tem foto dos médicos colocando e parece que está colocando, eu estou botando a blusa da minha filha, né? Tão pequenininha assim, sabe? Boa. Mas você vê como é que isso surpreende a gente de uma forma, né? Que uma coisa que parece tão óbvia, né? Mas que num momento como esse acaba sendo, né, negligenciado por conta de toda a atenção, de toda, né, o Não é envolvimento culpa do das coisas, coitado que fez o né? pedido lá, ele pediu lá tal, mas, né? Uhum. Então assim, eu acho que o mais importante para isso tudo é se manter ocupado. Então vamos ler um livro, né? Uhum. Quem tem criança brinca com as crianças, aproveita, faz exercício. Você agora está trabalhando home office, trabalhando em casa, Trabalhando, então. trabalhando de casa, trabalhando de Isso. casa. Mudou muito a sua rotina de trabalho, isso? Quer dizer, a rotina que eu digo assim, de Não mudou, não rendimento, mudou, de. não mudou. Não mudou porque eu já podia trabalhar de casa, então Uhum. não mudou muito a minha rotina, não. Tá, mas aí em Não foi. casa mudou, porque aí você passa a ter então, um convívio meio que forçado, né? Com, Sim, com outras tarefas, né? Enfim. sim. E aí, como é que está sendo isso, né, Estevão? De repente também começar a perceber que está mais envolvido, sei lá, na rotina das filhas, da casa, de compras, toda essa coisa de desinfecção. Como é que você está vivendo isso? Cada hora que você abre a porta aqui, você fica, né, meio. A gente tenta evitar de ficar meio paranoico, né? Uhum. Mas a gente desinfeta tudo quando chega uma compra, a gente tem que desinfetar, a gente tem que fazer tudo isso daí. Né? A gente se preocupa a tomar bastante vitamina C, vitamina D, que aqui não tem por causa de sol, então Tá do vitamina sol, né? C Uhum. é até mais deficiente do que aí no Brasil. Também damos para as meninas e a gente está fazendo, acho que assim, pelo que eu tenho visto, a mídia brasileira tem feito um excelente trabalho em termos de cobertura, mas chegou aquele ponto em que, ok, eu já sei o que fazer, eu já sei como me cuidar, então vamos desligar e se concentra num livro, se concentra num filme, faz seu trabalho. Minha esposa inventa brincadeira para fazer com as crianças, de cortar, desenhar, porque ficar no Facebook, ficar no Instagram, ficar não vai resolver nada e vai piorar, né? Porque as pessoas preferem 1000 vezes colocar quantas pessoas morreram do que colocar quantas pessoas foram curadas, Uhum. né? E para quem é religioso, no nosso caso nós somos, é pegar a Deus, pedir muito para que Isso, isso passe, isso. né? Claro. E você sente que isso, por exemplo, tem ajudado vocês a. Oh, demais, demais, Né? demais, 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 demais. Isso vem ajudado assim, dá um conforto, que no Uhum. momento até falo que a gente falava, é uma praga, mas agora não, até que é uma bênção, Uhum. né? Porque a gente percebe que estava muita coisa errada, né? E a gente agradece quando a gente vê todo esse movimento solidário que está acontecendo, Uhum. né? Então você fala assim, poxa, qual o recado que isso está querendo trazer para a gente, né? Sim. Uhum. Porque às vezes vizinho que não se falava antes, pô, tudo bem, tá precisando de alguma coisa, quer alguma Uhum. coisa, né? Você vê pessoal dando aula de ginástica no meio da rua, outros dando comida para os cachorros do outro que está no hospital. Então, assim,
Isso está acontecendo aí muito? Você está percebendo isso? Isso tá acontecendo. Normalmente o pessoal o irlandês é assim, mais solidário ou é mais distante? Ou você está percebendo uma mudança agora? Não, estatisticamente, o irlandês ele pratica muito a caridade. Ele é um dos países que mais faz caridade. Sim. Então a gente está percebendo isso, sim, isso aflorando cada vez mais, porque antes era lá que acontecia, né? Sim. Agora está acontecendo na minha porta do lado aqui, né? Uhum. E que tipo de movimento de solidariedade que você tem visto? E você, né, o que tipo de... E nós se também, você consegue né? fazer, o que você tem feito? Um estava sem comida, tá faltando o que aí? Toma aqui, toma para você. Amanhã ele compra, devolve. Eu não tenho álcool em gel, toma aqui para você. Eu vou sair, mas minha filha vai ficar aqui sozinha, você pode ficar de olho aqui. E ele sai rapidinho e volta, entendeu? Então, assim... Está tendo essa cooperação, essa união, sabe? Eu falo que depois que isso terminar, o relacionamento não vai ser mais o mesmo. Talvez eu não iria convidar meu vizinho para jantar aqui, eu tenho certeza que quando isso terminar, além de agradecer, a primeira coisa é falar assim para os meus vizinhos que nós estamos se ajudando aqui, ó, vamos fazer um almoço aqui, todo mundo junto, e coisas que talvez há 3 semanas atrás não passava pela minha cabeça. Muito pouco tempo, né? E um impacto muito grande, né, Estevam? Sim. Mas aquilo que nós falamos logo no começo, quando a gente começou a falar, você tem duas saídas. A primeira é sair fortalecido ou sair depressivo. Não tem o que fazer. Não tem... E acho que realmente procurar estar... apegado à religiosidade e à família também. É difícil porque quando você começa a afetar pessoas que já são próximas suas, até então não está afetando, né? Sim. Não está acontecendo lá, mas quando você já vê casos de amigos seu, ele pegou, fez isso, o pessoal do trabalho pegou, você já começa, meu Deus, né? Você já começa a falar, peraí, o negócio é sério. E no seu caso, eu imagino, quando você, então, né, 2 semanas então, atrás, 2 ou 3 semanas, quando você tem o caso da sua filha com febre, isso entra pela sua casa, né, e a ameaça está ali, né, já está que você tem que conviver, né? Passa 1000 coisas pela cabeça, né? Embora a gente sabia que, aliás, assim, não é egoísmo falar, mas a preocupação não era nem com ela, porque a gente sabia que ela ia passar por isso. Sim. O problema era nós. Isso. Mas isso não é egoísmo, né? Mas isso não é egoísmo, Estevam. Isso não é egoísmo, isso é amor próprio. Isso é amor próprio, porque também é preciso você cuidar de você, né? A preocupação que cada um tem que ter. Eu tenho falado muito sobre isso, né? Por conta do assunto e pela prática, pela experiência que a gente tem, né? Por exemplo, o profissional de saúde, né? O profissional de saúde, ele tem que cuidar dele. Não é só por um egoísmo, porque é a saúde dele. Porque, por exemplo, ele no papel dele, se ele também fica infectado e doente, ele vai deixar de ajudar outras pessoas. Quer dizer, ele cuida dele, porque inclusive isso ajuda a cuidar dele. Quer dizer, no seu caso, né? Se você mantém-se saudável, você consegue, inclusive, cuidar delas. Foi o que você falou. Se você fica doente com a sua esposa, quem cuida delas? Então, né, é uma inversão, é uma mudança, não é egoísmo porque está pensando só em você, mas você precisa pensar em você para pensar no todo, né? Você cuida de você pensando no todo. Isso muda totalmente o paradigma que a gente vem acostumado, né? Muito bonito até de ver. Sim. E você tenta se contornar da melhor forma. Eu sei que aí no Brasil há essas discussões de lockdown vertical, horizontal, qualquer forma. Uma das formas que até me preocupou realmente foi como que isso iria acontecer. Imagina controlar isso numa comunidade, né? Que a própria família, às vezes, mora em um cômodo, moram 6 pessoas ou até mais. Como manter essa distância social? Certo. Né? Então, isso realmente preocupa. Estevam, desculpe interromper, mas eu estou de novo sem a sua imagem, está congelada, tá? Não sei se você tem alguma coisa que você fez da outra vez aqui, pudesse recuperar, então a gente vai aguardar. Para mim está normal aqui. Mas enfim, né? Pode continuar. A gente está ouvindo, né? Enfim, não vamos interromper por causa disso. Vamos lá. E o sinal da internet também está bom, parece que está tudo bem aqui. Me diz uma coisa, Vigo, continua.
Não, o que eu ia falar era que, assim, nós devemos, aquela coisa que eu não vou sair de casa porque eu quero proteger a mim e ao meu próximo, você vê que depois da terceira semana isso faz total sentido. Sim. Uhum. Você já não quer sair de casa, não é para ser contaminado. É porque você saindo com o seu carro, você pode levar talvez a contaminação para aquele lugar que você vai. Então você começa a sentir a presença do próximo, olhar pelo próximo também, como Uhum. você disse, né? Uhum. Eu tenho chamado isso de responsabilidade solidária, né? Ou seja, você tem uma responsabilidade que é sua, mas é solidária porque também não adianta você pensar só em você, porque também precisa pensar no outro. E quando você inclui o outro, aí já é uma coisa diferente, né? Já não é o eu e o outro, somos nós, e, enfim, né? Eu cuido de mim, mas é muito ligado ao outro também, porque é um sistema, né? Nós vivemos uma realidade sistêmica, né? O coronavírus está mostrando que nós vivemos uma realidade sistêmica, né? Nessa Justamente. sociedade, né? Tá congelada a imagem ainda? Ainda tá. Tá. Quer que eu Tá entre de congelado. novo? Quer que... Vamos tentar, Vamos porque tentar? aí com o vídeo o pessoal fica, acho que fica mais ligado. Tá bom, então vamos tentar de novo. Tá? Nós estamos aguardando então, gente, né, a fala a voltar o Estevão, mas aí já dá para a gente ver essa diferença, né, de perspectiva lá. Eu acho que a antecipação do quadro lá, das providências lá, né? Ó, ele está entrando aqui novamente, eu vou aceitar aqui. E esse que é o objetivo nosso, né, de trazer perspectivas pessoais, né, das pessoas. Pronto, agora estamos aqui de volta. Agora voltou? Isso, voltou. Tá jóia. Tempos de adaptação total, né? Então, a internet, graças à internet, né, ela cobra É verdade. parte, né, ela ajuda, isso aí que é fundamental. Uhum. Né, até teve um post que eu vi que fez total sentido, né, que em 1940 foi pedido para que nós saíssemos de casa e fôssemos lutar pelo país. Hoje nós estamos falando para ficar em casa. Exatamente, né? Então, é uma mudança... eu não sei dizer para você o que é correto, o que é errado. Uhum. Nós estamos falando que nós vivemos no considerado aí, talvez, primeiro mundo, né, em termos de economia, né, mas eu não sei dizer para você o que é certo, o que é errado aí no Brasil, uma economia um pouco mais vulnerável, que vai sofrer a consequência do que vai acontecer agora com a Europa saindo, que consequentemente a Europa vai sair primeiro do que todo mundo, né? Sim. Depois nós talvez sejamos os Estados Unidos, seja o Brasil, né? Então, assim, a tendência é que a Europa ela termine esse lockdown aí um pouquinho mais, umas 2 ou 3 semanas antes de todo mundo, né? E vamos sofrer isso daí, mas eu acredito bastante que essa solidariedade, isso vai ajudar também nessa recuperação da economia. Sim. Eu vejo que vai haver essa união de forças aí, né? Tipo, um país eu tenho isso, outro país não tem aquilo, então tá um pouco disso, né? E vamos tentar. Mas, e com isso nós temos todas aquelas pessoas que exploram demais aí, né? Aqui também, o preço de máscara... aí também, né? Aí é o ser humano sendo revelado, sendo ser humano, né? Sendo ser humano. Aí, até outro dia, minha esposa falou, não é ser humano, aí é o vírus humano, né? Vírus humano. Pois é, porque mostra isso, né? Por um lado a solidariedade, por outro o oportunismo, né? A visão. Isso aí, você vê, independe, né? Como é a questão da alma, né? É uma questão da alma humana, do ser humano, independe muitas das vezes até do padrão cultural, socioeconômico, que aí vem uma coisa de valores, né? São valores da alma, né? E aí nessa aula nós estamos sendo confrontados com esses valores, né? E a gente coloca muita prova. Deixa eu te perguntar uma coisa, vocês têm família no Brasil? Temos. Você tem família onde? Você e sua esposa? Em São Paulo. Em São Paulo. A maioria, todo mundo em São Paulo. Isso. E como é que vocês estão fazendo? Quer dizer, com o contato com a família? Vocês estão há muitos anos aí, né? Quase 11 anos, né? Sim. A gente fala com eles praticamente todos os dias aí, né? A gente tenta dar o suporte para eles, passar o que a gente está passando aqui para eles. Você vai entrar nessa fase agora, né?
Uhum. Presta atenção com isso, presta atenção com aquilo. A gente tenta também fazer compra. Minha mãe mora sozinha, tenta ajudar ela também no máximo que pode. A minha sogra também. Então a gente fica preocupado com eles, né? Uhum. Fica muito preocupado com eles, porque também se eles passarem mal, não vou poder ir para aí. Exatamente. Né? Eu tenho um impedimento real, né? É. Então não tem. É muito complicado, porque você vê que o que mais dói é a pessoa não poder falar tchau para quem tá indo, né? Uhum. E talvez, se algum dos nossos familiares aí pegar e a gente não puder ir, vai ter que acontecer. Uhum. É se preparar para isso. Acho que é se preparar para isso. Acho que temos que ser forte. Uhum. Não tem momento para desespero. A ansiedade é Uhum. grande, lógico. É, Né? Não estou falando que todos os dias é mil maravilhas, e não estou falando claro. que toda hora você consegue ficar com o pensamento 100% bom. Né? Uhum. É um leve, é um sobe e desce, um sobe e desce. Isso é importante você Mas dizer, né, Estevam? Isso é importante dizer, porque às vezes a gente fica exortando as pessoas para não ficarem assim, mas é natural que num dia a gente esteja mais abatido, ou mais desanimado, ou mais ansioso, e no outro dia um pouco mais calmo, mais tranquilo. É importante você falar isso, porque para as pessoas também perceberem que quando passam por isso também é normal e também vai passar, né? E no dia seguinte é encontrar recursos para poder sair disso, né? Para poder sair, cada um ao seu jeito, né? a certeza que eu dou é que isso vai passar. Uhum. Com ou sem a gente, isso vai passar. Então Sim. nós temos que dar opção. É muito aquele exemplo no avião, né? Se a máquina de oxigênio cair, você tem que Sim. colocar primeiro em você, para depois você Uhum. colocar na criança ou na pessoa que Isso. está do seu lado. Acho que isso agora Confirmar veio, essa lógica, né? veio Uhum. confirmar justamente. Veio Uhum. confirmar essa lógica. Nesses momentos que vocês estão mais, por exemplo, mais ansiosos por conta de uma notícia do Brasil ou em relação aí, o que vocês têm feito aí como família para poder um dar o suporte ao outro, para poder sair desses quadros? Na experiência de vocês, é claro que aqui, né, Estevam, a preocupação não é dar receita para ninguém, mas é para as pessoas aqui, eu imagino que vendo, cada um pode falar assim, não, isso eu acho que funciona para mim, né? Isso talvez seja Entendi. uma coisa que eu posso fazer. Como é que vocês Entendi. têm lidado com isso? Bom, a gente tenta passar para as meninas uma situação, não que está tudo bem, elas sabem o que está acontecendo, elas têm consciência do que está acontecendo, mas a gente evita falar de mortes perto dela, geralmente também a mais velha, que ela já está um pouco impressionada. Né? Uma de 6 e outra de 9. Três. Uma de 3 e outra de 6. Uhum. Uhum. Então a gente evita falar um pouco disso, mas a gente sempre tenta para ela se mostrar que está tudo bem, estamos certo, estamos firmes, estamos fortes. Uhum. Né? O trabalho meu fica normal, para mim eu fico, minha esposa que passa mais tempo até com elas, porque tem reunião, tem que sair, tem que vir, né? Que nem agora está lá embaixo, Claro. segurando as meninas para poder estar aqui falando. Senão estaria subindo aqui, né? Tem acontecido também aqui. De repente eu estava com uma moça lá da Eslovênia, aí de repente o filho dela vem, mãe, eu quero comer. Então. Faz parte, né? Assim, né? Faz parte. Faz parte. Então, assim, então eu acho que a grande coisa, mas a gente faz muita atividade em família. Sim. Né? Então tem canal do YouTube, ginástica, pilates para criança, e vamos fazendo junto. Vocês já faziam ou passaram a fazer mais agora? Não, fazíamos agora. Não fazia. Isso é um ganho, né? Isso é um ganho. Esse é o ganho. Vamos fazer junto, vamos fazer não sei o quê, ficam tirando sarro do outro e tal. 20 minutinhos, não estamos falando que é o dia inteiro, né? Mas como o trabalho você tem que se dividir nisso, então assim, não tem uma hora exata, eu não começo às 8 da tarde e termino às 8 da manhã e termino às 5 da tarde, né? Eu trabalho em partes fracionadas durante o dia, e nessas frações a gente divide as atividades, sento para brincar com elas, vamos brincar um pouquinho, adapta a bicicleta para ficar rodando dentro de casa, levanta o pneu e faz ficar fazendo ginástica, entendeu? Aí você vai fazendo de tudo, né? Vamos cozinhar,
quando a gente está indo fazer isso, a gente já fazia antes. Mas agora tá sendo mais tipo assim, deixamos ela fazer, né? Elas fazerem. Ah, vamos fazer aqui um pão, né? E elas fazem do jeito dela. Então, assim, nós estamos envolvendo elas mais no nosso dia a dia. Parece que com assim, isso vocês conseguem blindar um pouco as duas desse tipo de clima. Mas aí você e sua esposa acabam ficando segurando isso, mas vocês experimentam isso, né? Muitas vezes algum momento de maior ansiedade e tal. Sim, Como é que vocês têm feito isso para gerir, né, esse sistema? E que isso é uma preocupação interessante, né? Depois que ela vai dormir, depois que elas vão dormir, aí é o nosso momento, né? Que aqui é meio padrão aqui, uma criança, até a escola vai brigar com você se você não põe a criança dormir entre 7h30 e 8h30 da noite. Eles percebem e a criança chega com sono. Percebe o quê? Percebe que a criança está com sono, que coisa assim, ela manda recadinho para você, para a criança ter pelo menos 10 horas de noite e tal. Né? E aí vocês conseguem ter, então, no final da noite, um momento mais de você do casal, né? Mais então a gente aproveita esse momento para falar com a família no Brasil, né? A gente põe para elas verem as avós, o vô, todos os dias também. Todos os dias? Praticamente todos os dias, né? Falha um ou outro. A gente está fazendo oração em família, liga para o Brasil, vamos... sim. Vamos fazer, então a gente então uniu bastante, mesmo a distância uniu, né? Graças à internet aí uniu. Vocês estão com 5 horas de diferença para o Brasil? 4 horas agora. 4. A Irlanda tá. 4 horas de diferença, né? E a gente, eu e minha esposa, a gente está aqui, um vai pro outro. Eu percebi que ela é muito mais forte do que eu. É mesmo? E eu considerava o contrário, né? Sim. Eu me considerava o contrário. De vez em quando eu me pego tendo uns pensamentos assim, lá, que foi? Não, que não sei o quê. Para com isso, vai. Sabe aquela coisa? Para com isso, vai. Vamos. Muda, vai fazer isso aqui pra mim, faz isso aqui pra ela, e assim vai, né? Nessas horas, Estevão, o que às vezes é pior que o pensamento que assalta você, que você tem que torear? É o quê? A preocupação com a família, com a própria vida? O que é? Preocupação, será que eu vou estar empregado amanhã? Sim. Será que eu vou acordar e vai ter um e-mail dizendo aqui, olha, infelizmente nós estamos... Sim. Né? Também aquela coisa de receber uma notícia, ó, tua mãe está com febre. Sim. Né? Acho que é esse o pensamento. Eu acho que já passou aquela fase. Agora, se eu pegar, eu vou morrer. Já passou, né? Passou. Acho que né, tá mais essa coisa tá menos, pega menos. Isso, está mais lúcida a coisa, né? Você tem uma lucidez maior sobre o cenário, saiu daquele... Porque antigamente, acredito que no começo, aquela coisa, pegou, morreu, né? Isso, é o desespero, você né? morreu, é aquela coisa, não tem o que ir. Mas eu acho que agora tá bom, peguei, vamos tratar e vamos passar por essa também. Né? Até porque são coisas, né, Estevão, que eu tenho também falado um pouco sobre isso, são coisas que, como não estão na nossa mão em termos de controle, né, não adianta, né, porque a gente não tem como, né, imaginar o que vai ser os próximos passos, o que vai ser da economia. São coisas que a gente tem que estar fazendo, mas está aprendendo a lidar cada dia com um cenário que vai mudando, que vai se adaptando, seja individualmente, seja coletivamente, porque tem um nível de incerteza que a gente tem que aprender que, na verdade, sempre houve, né? Que a gente achava que tinha um controle sobre algumas coisas que a gente agora percebe que não tem. E aí aprender sobre isso, o nível de aceitação, sem perder o foco, o enfrentamento, é por isso que você falou da depressão, né? Muitos vão entrar, talvez, em depressão, porque vão constatar essa impotência. E aí é como se não conseguem determinar as coisas, parece que então não faz sentido. Só que a vida está mostrando exatamente que é o outro lado que você falou, de sair fortalecido, porque assim, não, peraí, então como é que eu lido com uma situação que eu tenho que aceitar algumas coisas e posso fazer outras, enfim. E também acho que a comunicação é imprescindível. Eu acho que a gente está passando, por isso que a gente está conversando muito, falando muito, não mentindo, não floreando,
falando a verdade, mas uma verdade pautada, lógico, né? Sim. Uhum. E a comunicação, principalmente nós adultos, eu com minha esposa, e aí, tudo bem? Tudo bem? Tá tudo jóia? Tá tudo bem? Vamos lá. E quando um vê que o outro tá ruim, tá aqui, me ajuda a fazer isso aqui, vamos fazer não sei o quê, e desvia aquele pensamento, tira aquele foco, Uhum. né? E vamos tocando, né? E vamos pedindo aí para que a gente volte ao normal. Não vamos voltar, porque voltar ao normal é voltar ao que era antes. O que era antes não o risco de passar de novo para o outro se a gente não aprender, vai né? mais acontecer, né? Porque algumas modificações que a gente tem que fazer, né? Sim, vão ser alterados, mas eu acredito assim, o impacto financeiro é complicado, principalmente aí no Brasil, ele vai ser bem dolorido, né? Você acredita que sim, que aqui que a gente vai ter dificuldade principalmente porque por causa do emprego, da estrutura? Eu falo da estrutura, mas assim, o bom é que o governo, pelo que a gente vê, tomou medidas antecipadas, então talvez não seja um número que foi falado, né? Uhum. Conhecendo também mentalidade brasileira, algumas empresas também vão se aproveitar dessa situação para talvez encerrar a empresa, mandar embora e botar a culpa no vírus, né? Mas também vão surgir muitas oportunidades, né? O brasileiro é criativo, tem muito o que fazer, e temos que trabalhar, temos que sair, temos que tocar, temos que uma das coisas que eu vi aqui que foi não é uma vantagem, né, mas foi um ponto positivo, né, vamos dizer assim, foi justamente como começou na China e depois na Europa, principalmente, a gente tendo algumas semanas defasadas, a gente poder aproveitar um pouco essa experiência, né? Sim. De poder perceber, inclusive, se preparar melhor, talvez até a nível de governo, de autoridade de saúde, e de estrutura, enfim, das providências em relação ao emprego, é que aí a gente encontra uma dificuldade em relação realmente à administração pública, que é difícil para poder coordenar um momento como esse, mas tem uma possibilidade de a gente poder estar antevendo o que provavelmente a gente vai passar, mesmo com características diferentes do que vocês estão passando aí nesse momento, né? E também tem aquela coisa, o vírus aconteceu na China no momento de inverno, aconteceu aqui na Europa no momento de inverno, vocês vão entrar no inverno. Então, provavelmente, a hora que vocês estiverem no inverno, que é onde parece que se propaga mais a proliferação do vírus, talvez já tenha uma medida meio paliativa para amenizar esse impacto aí com vocês. Ou até do controle mais efetivo, né, da proliferação, né? Mas assim, para aquelas pessoas que não acreditam, que acham que é simplesmente uma gripe, ela é uma gripe quando está com os outros, né? Sim. A hora que atinge a sua mãe, a hora que atinge o seu filho, a hora que atinge a sua esposa, o seu marido ou você, ela deixa de ser uma gripe, eu já estou doente. Então, assim, independentemente do que falam, do que deixam de falar, vamos ser apartidário, apolítico aqui, não estamos, né? Tem que ter sido levado a sério. Se optar por sair de casa, que saia protegido, que lave as mãos, que mantenha a distância, que evite um pouco as crianças brincarem muito juntas, que evite festas, aniversários, essas coisas que tem aglomeração de pessoas. Evita. Ontem eu fiquei muito preocupado, porque eu moro num condomínio, né? Então eu fico de frente para um outro bloco mais à frente, a uns 50 metros à frente, então dá para ver. E eu vi uma varanda, uma festa de criança, tinha umas 8, 9 crianças numa varanda grande, comemorando o aniversário de uma outra. Eu falei, meu Deus, as pessoas não têm noção, né, do que estão, né, enfim, do que estão provocando disso, né? É a única coisa que eu peço, para que as pessoas, mesmo se optou por trabalhar, coisa assim, mas se cuide. Se cuide. Chegou em casa, vai tomar um banho, põe aquela roupa para lavar, né?
fazendo o básico já ajuda bastante. Já ajuda bastante. Estevam, nós estamos perto do final. O Instagram, quando chega uma hora, ele corta aqui a live e a gente não consegue recuperar. Nós estamos aí já terminando. Eu queria que você me dissesse assim, na sua percepção pessoal, o que parece que isso tudo está trazendo realmente de mudança para você, para as pessoas de modo geral? O que você está percebendo? A gente acaba refletindo muito nessas horas também, né? O que você vê que isso está trazendo como uma possibilidade realmente? Eu sempre considero a crise como uma crise de transformação, né? O que parece para você que é o grande mote de transformação para você e para as pessoas de modo geral? A grande transformação é pensar no próximo. Você está se preocupando com uma pessoa que não faz parte da sua família, porque é muito gostoso, é muito bom você amar a sua mãe, você amar o seu filho. Agora, você amar o teu vizinho que está do lado, eu acho que toda essa parte está trazendo esse momento de solidariedade, de que nós não estamos sozinhos, que nós vivemos num coletivo. Para mim, é essa a lição maior que tá acontecendo. E isso vai mudar muito, né, as relações, vai mudar bastante, tá? É nisso que eu aposto, que a crise econômica vamos ter, o mundo inteiro vai estar, mas talvez nós vamos sair dela muito mais rápido por ter essa solidariedade. Isso. Eu tenho falado isso também, né, que o coronavírus mostrou também que o nosso sistema econômico ele é muito frágil. Nós não temos ainda uma alternativa para ele, né? Não temos um outro modelo que a gente possa... A gente vem tentando modelos que não funcionaram. Porque, na verdade, eu acho que a diferença não é de um modelo econômico, mas são as bases de ser humano, né, que são diferentes para considerar a questão da saúde, a questão econômica, a questão do emprego, a questão da política. O que está mudando é uma coisa muito mais essencial, né, do que só a economia. Está mudando a pessoa, está mudando o modo de pensar, está mudando o modo de agir. Está mudando a pessoa, está mudando o ser. Né? Com certeza, nós não seremos as mesmas pessoas de 1º de janeiro de 2020. Sim, com certeza. Eu tenho dito isso, né? Existe tem começo, meio e fim. E nós estamos, né, com uma perspectiva de que em algum momento isso vai ter esse fim, a gente sabe disso. Mas nada será como antes, porque nesse fim a gente vai estar tendo que enfrentar uma outra consciência que isso tudo nos levou necessariamente, né? Com certeza. Bom, Estevam, eu queria te agradecer muito aí a sua disponibilidade, sua participação no meio do seu dia de trabalho aí, né? Enfim, né? De poder compartilhar com a gente isso, trazer a sua visão, a sua experiência para a gente poder ajudar as pessoas aqui, não só as que assistem a live, mas isso aqui depois, essa live vai para o meu canal do YouTube, então muitas pessoas depois assistem, né? Alguns não podem por causa do horário, mas eu queria te agradecer muito a sua participação aqui, foi excelente, enfim, era disso que a gente estava contando aí com você. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade, muito bom falar com vocês aí do Brasil. A mensagem é para que mantenham-se firmes e vamos ser solidários, vamos pensar no nosso próximo, que muita coisa muda aí, e com certeza logo logo estamos saindo disso tudo aí e estamos juntos, né? Logo a gente vai fazer aquele jantar com os vizinhos, né, Estevam? Vai sim, vou mandar foto aí para você. Isso. Ok, gente, eu estou me despedindo aqui. Obrigado pela presença de todos. Nós vamos estar colocando no Stories logo em seguida e depois no canal Milton Menezes do YouTube. Você pode assistir todas as lives anteriores. E amanhã nós vamos estar com o Alexandre Melo, do Emirados Árabes, que também estão passando pelas mesmas dificuldades. Vamos ver como é que essa família brasileira está passando lá. Até a próxima. Obrigado. Tchau. Tchau.